Vamos abrir aqui, meditar um pouco nas palavras do Senhor. Josué 9. E sucedeu o quê? Ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, e os perizeus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei dos Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Até aqui, até o momento. Veja que todo esse relato aqui, são 14 versículos. O primeiro fala, e sucedeu que ouvindo isto, ouvindo o quê? E o versículo 9 fala, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porque ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Tem até uma música, não é? Menor. E o Senhor por este nome conheci, dominador, conquistador, dono de tudo. O seu domínio a todos os povos se estende, e a sua força ninguém pode suportar. O Egito tentou em vão, e a mão de Deus aquela terra arrasou. Nem o mar também pôde suportar, caminho abriu para o povo atravessar. Toma o tamborim, vem dançar, quem sabe? Louvar a existência do Senhor, o seu domínio sobre a terra, a sua fama desde o Egito ecoou. Mais uma vez. E o Senhor por esse nome conheci, dominador, conquistador, dono de tudo. O seu domínio a todos os povos se estende, e a sua força ninguém pode suportar. O Egito tentou em vão,
E a mão de Deus aquela terra arrasou. Nem o mar também pôde suportar. Caminho abriu para o povo atravessar. Toma o tamborim e vem dançar. Louvar a existência do Senhor, o seu domínio sobre a terra, a sua fama desde o Egito ecoou. Aleluia! Tudo isso aqui foi por causa do Senhor. Não foi por causa de Israel. Porque Josué queria ficar, sabe aonde? Da além do Rio Jordão. Tem a imagem aí, por favor? Pode jogar? Josué não queria atravessar o Jordão. Os irmãos sabiam disso? Sabe por quê? Ele atravessou e mandou 2 espias depois de Jericó. Eu não sei se os irmãos conseguem ver aí bem. Isso aqui é o Mar Salgado, Mar Morto. Consegue ver uma listra azul ali, subindo? Aquilo é o Rio Jordão. Israel estava aqui. Essa parte toda aqui já era de Gad, Rúben e meio Manassés, não é isso? Correto? Então já era de Israel. Isso aqui é um pedação aqui. Deus tinha prometido dar a Israel do deserto até o Rio Eufrates, lá em cima, do leste até o mar oeste, aonde se põe o sol. Ok? Então Israel já tinha dominado isso aqui. É a fama que os gibeonitas falam. Nós soubemos da sua fama. Ele atravessou o Rio Jordão e tomaram Jericó. Não dá para ler, né, direito ali, tem Gilgal e Jericó. Gilgal, depois do Rio Jordão, ficou acampamento. Tomaram Jericó e mandou 2 espias para Ai. Voltaram de Ai e os espias falaram, manda só 3.000 homens, é suficiente para derrotar. Mandaram 3.000 homens. O que aconteceu com os 3.000 homens? Voltaram correndo porque Ai atacou, matou mais de 30, eles voltaram. Quando chegaram, o que Josué falou? Ah, Senhor, eu queria ficar lá do outro lado. Eu estou abreviando só para dar um resumo da questão. Senhor, eu poderia ficar lá, a terra já era grande. Mas quando Deus faz a sua promessa, o Senhor, Ele não se contenta. Como é que é o negócio? Deus gosta de problema, né, Josué? Já falou inspirado você. Deus gosta de problema para resolver, porque Ele é Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Ele criou a gente por quê? Quando criou o homem, via a possibilidade de haver problema. Mas Ele, se tiver problema, eu resolvo. E ali o Senhor, não, eu prometi para Abraão dar aquele trecho todo que eu informei ali. Aí Josué falou, não, a gente pode ficar aqui mesmo, está tranquilo. Olhou para cá, cheio de cidades, ó. Um monte de gente ali para guerrear. Aí Deus falou, não, eu te disse que onde pisar o teu pé, eu vou te dar. Então, somente esforça-se, tem bom ânimo e siga essa lei. Só que transgrediram. Tem ladrão aí no meio. Tomaram o despojo que não poderia tomar e furtaram do metal que era para ir para o tesouro da casa de Deus. Aí aconteceu o episódio que os irmãos sabem, que foi exterminada aquela família que fez isso em Israel. E isso recobrou o ânimo. E toda essa fama corria, porque é interessante, lá em Raabe, ela fala assim, eu sei que o Senhor, Deus de Israel, a fama dele é assim, assado. Porque Senhor é um pronome de tratamento. Senhor fulano, Senhor cicrano. Em regra, não é? Deus, você chama pelo nome, é Baal, papai, isso lá, geralmente tem uma imagem, algo que é venerado dentro de um templo, que vai todo mundo lá e presta. Mas agora não, agora tem um personagem que anda pelo deserto fazendo maravilhas. E Senhor tem vários significados, no Novo Testamento significa mestre também, mas aqui significa Adonai.
Adonai significa dono. Dono do céu e da terra. Agora tem um Deus que não está mais num templo fechado para ser idolatrado. Não. Agora tem um Deus que é proprietário. E diz, eu sou o dono e vou possuir. Por isso ele disse para Moisés, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Porque Senhor é dono. E agora eles ouviam falar, vem um dono aí. Vem um dono, é um dono que abre Mar Vermelho, é um dono, se continuar lendo ali, os irmãos vão ver, tem uma cidade daquelas ali, que mais pedra matou do que o próprio soldado. Está escrito. Abriu o Rio Jordão, olha esse dono que ele faz. Então o terror caiu naquelas cidades. Então eles nada mais que fizeram aqui, foram uma estratégia. E sucedeu que, ouvindo isto o quê? A fama do Senhor. Vem o dono aí. O dono está reivindicando a terra dele. Vai desapropriar todo mundo, irmão Pedro. Desapropriar sem indenização. Aqui, né, o Estado vai lá, desapropria um imóvel, faz o cálculo lá de quanto é o imóvel, mas ele é o dono, gente. Como é que ele vai indenizar aquilo que é dele? Ele disse para Abraão, tudo isso aí eu vou te dar. Tudo isso aí é seu. Quando ele disse isso, você está tomando, inclusive até hoje tem essa briga, né? Vocês sabem lá, tá? Até hoje, porque brigam por causa disso. E Deus está do céu olhando assim, né, Joel? De novo, problemas, estão lá com problema. Eu arrumei esse problema aí. A terra é minha, toda a terra é minha, ele disse. E aparentemente Josué ficou nesse dilema. Porque Deus falou para ele, levanta-te, esforça-se e tem bom ânimo. É porque estava sem esforço, estava sem ânimo. É natural. Eu estou no conforto aqui, já ralei muito. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito. Senhor, aqui está muito bom aqui, porque está escrito que eles colheram naquele ano. E o maná cessou. Então conseguiram já plantar, estavam do lado do Rio Jordão. O Rio Jordão estava na cega, transbordando na água em abundância. Bom, vou arrumar problema, Abraão. Tinha que atravessar o Rio Jordão, vamos arrumar problema, uma cidade, uma muralha alta. Olha o Senhor olhando, é meu, Jericó é minha. Ai é minha, Betel é minha, Gibeon é minha, Quijate é minha, Belém é minha. E eu quero que seja meu, e o terror foi chegando. E eles falando, pensando, como é que a gente vai fazer para combater esse Senhor? Porque Israel era um povo praticamente nômade, estava, em tese, um povo nômade tem menos recursos de enfrentar uma guerra do que uma cidade estabelecida, fortificada, com atalaias. Mas aonde Israel chegava, atropelava. Por quê? O Senhor. Porque o Senhor, com a sua mão, estendia poderosamente e fazia. E essa fama, e é impressionante, eu fico aqui olhando, não tinha um WhatsApp naquela época não, mas a notícia corria rápido, né? Corria rápido, irmão Bereze. E ouviu dizer, eu fiquei, rapaz, 3 dias depois ouviu dizer, o pessoal tinha uns fofoqueiros de plantão lá. Tinha, sempre teve, né? E a fama corria, mas isso é mão de Deus também. Porque até quando Moisés falou para ele, né? Senhor, quando Deus falou para ele, Moisés, vira o rosto que eu vou matar todo mundo e de ti farei uma Israel de novo, uma grande nação. Senhor, mas vão dizer, esse Deus aí, que tirou o povo do Egito com mão forte para matar todo mundo no deserto. Aí Deus olhou para ele, Deus é humilde, né? Tá bom, tem razão, tem razão, Moisés. Vamos lá, agora não, quem pecar, esse morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus é assim, Deus é homem, nós somos a imagem e semelhança dele, muitos dos nossos atributos são iguais a eles, amém? E aqui a gente vê que vários reis e várias cidades
se ajuntaram de comum acordo. Formou um eixo aqui, um eixo europeu. Vamos lá, vamos juntar aqui 4, 5, 6 exércitos. Mas tinha um aqui, uns moradores que eram mais inteligentes. Gibeão, os gibeonitas. No capítulo 10, 2, não precisa ir lá não. Só vou ler isso aqui, ó. Temeu muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Gibeão era uma cidade grande, real, e os homens valentes. E foram os únicos que, em comum acordo, os anciãos e todo o povo, falou, rapaz, não dá não. Não dá para encarar esse senhor aí. Vamos nos humilhar, vamos nos render e vamos nos colocar à disposição como servos. A estratégia dos homens, não é? Isso aqui é o primeiro ponto. Estratégia dos homens para tentar encarar o Senhor. E isso, meus irmãos, acontece na nossa vida. A gente não vê. Muitos estão mancomunando contra a sua vida. Vários estão fazendo isso. Tem aqueles que estão prontos para te atacar, e tem aqueles que vai se vestir de humildade para se aproximar de você. O ponto forte aqui é estar com o Senhor. Se a senhora e o senhor estiver com o Senhor, pode ter certeza, pode se juntar todas as nações, pode juntar em Uaíba com Córrego, com Campo Grande, contra a senhora que não prevalece, contra o Senhor, se estiver com o Senhor, porque isso são estratégias do inimigo contra a gente. Israel estava apenas cumprindo a ordem de Deus, e a ordem era, todos esses aqui estavam amaldiçoados, chega lá e vai matar todo mundo. Não foi assim? E os gibeonitas, ora, de duas maldições, uma, é melhor a maldição de servo do que a maldição da morte. Vamos lá nos colocar à disposição deles como servos. Aí entra a segunda estratégia agora. Continuando a leitura, vem a resposta e a solução dos judeus, dos israelitas. Então, 14, então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Já começaram a arrumar problema. Aí, Jorge. Começaram a arrumar problema. Não pediram conselho à boca do Senhor, ou seja, não oraram. Continuando. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. 2 problemas. Na verdade, um é consequência do outro. A falta de oração ao Senhor levou uma murmuração generalizada. E muitas vezes é o que acontece. Por falta de buscar a Deus, a gente se mete numa enrascada, falando no termo popular, e começa o disse-me-disse. Porque quando a gente está orado a Deus, e está sob a orientação dele, meu amigo, pode falar o que quiser, vai entrar no ouvido e sair no outro, porque eu estou debaixo da orientação de Deus. Agora, se eu não orei a Deus e tomei a decisão por mim mesmo, é o que aconteceu aqui, né? Só que tem um detalhe, apesar deles não terem orado ao Senhor, eles juraram pelo Senhor. Então foi
o problema não foi 100% grave, vamos dizer assim. Que pelo menos juraram pelo Senhor. Então, se não consultaram, pelo menos na hora de assinar o contrato, ó, vamos assinar essa cláusula aqui, e estou dando o carimbo pelo Senhor que eu vou cumprir a minha palavra. E aqui entra o compromisso. Entra o nível de confiança que você vai ganhar nas suas relações. Até onde você está disposto a ir com o seu compromisso. Em qualquer circunstância, ainda que você tenha esquecido de falar com Deus sobre isso, mas tenha assumido um compromisso. Ainda, os judeus de Israel foram enganados. Vejam bem, quando você é enganado no contrato, você tem um direito de resolver esse contrato e acabar esse contrato, não é verdade? Mas se você de boa fé mantém um contrato, você ganha confiança, você ganha crédito nas suas relações. E isso aqui foi crucial para que uma maldição se transformasse em bênção. Crucial. Crucial, vejam bem. Olha só, a estratégia que Israel teve, mas como eles tinham já um costume bom de honrar o seu compromisso, o erro não estava, vamos dizer assim, o contrato não foi de todo perdido. Porque aqui não. Vai sair uma fama agora que tem um povo que honra o que promete. Que ainda quando é enganado, ele tenta salvar os seus compromissos. Tenta manter o que foi combinado. E isso pesou muito, irmãos. E é assim também na nossa vida, nos nossos compromissos. Muitas vezes a gente pensa que estamos distante de Deus. Estou negligente. Ah, Deus não está comigo, porque eu não tenho orado. Mas tenha certeza que se você mantiver o seu compromisso com Ele, Ele vai te honrar. Ele vai fortalecer a sua confiança. Ele vai fazer você crescer no crédito perante os homens e perante Deus. E Israel até hoje, eles são bem vistos nesses aspectos, de honrar compromisso. Falou, faça um negócio com um judeu, porque ele honra o compromisso. Isso é muito interessante. Eu estou envolvendo até os dois lados aqui, até o material, que inclusive acaba sendo isso também, né? Os nossos compromissos, nossas ofertas, nossos dízimos, não é verdade? São tudo compromissos. Nosso compromisso com a casa de Deus, nosso compromisso com o irmão, nosso compromisso com o evangelho, nosso compromisso com os ensaios, nosso compromisso com o estudo, nosso compromisso. E muitas vezes temos razão para não honrar o compromisso, mas quando você honra, Deus também te honra. Deus faz crescer a sua confiança. E confiança não é só a sua interna, eu estou cheio de confiança, não. É o do outro em você. Ele olha para você e vê uma pessoa confiável. Amém? Essa é outra estratégia. Agora vamos para a estratégia de Deus. Porque nós sabemos muito bem, volto de novo, como o Joel falou, Deus gosta de arrumar um problema. Porque Ele gosta. Quem é que não gosta de... Cadê os meninos novos aqui? Quem é que joga videogame aí? Joga videogame, né? Ali é para resolver problema, não é? Tem que chegar na fase final, não é isso, ô Miguel? Eu já joguei muito videogame, eu sei disso. Não é? O homem, então, tem muito essa questão. Eu vou arrumar um problema aqui, uma solução para eu resolver. A gente fala solução que precisa de uma resolução, né? E Deus, Ele tem uma natureza assim. Então Ele olhou e viu todas aquelas terras, toda aquela gente. E tinha os gibeonitas ali no meio. Eu não sei porquê. Eu creio, irmãos, que foi Deus que impulsionou eles a fazerem aquilo. Depois os irmãos estudem sobre os gibeonitas e vejam aonde eles chegaram. E vejam inclusive o que aconteceu com Saul. Depois. Eu não vou estender aqui, faltam 10 minutos.
Mas é muito interessante como a maldição, o engano, Deus usou para abençoar Israel. Coisa linda isso, irmãos, porque é extraordinário. Se Deus fosse... Não tem um produtor de filme que consegue fazer uma narrativa dessa aqui, não tem como, né, Joel? Inventa uma história assim, parecida com essa aqui. Depois os gibeonitas começaram a carregar lenha, água, foram incorporados aos ministérios do Levita, sabe para onde? Para atender a casa do Senhor. E Saul, quando assumiu, começou a perseguir eles. Depois, quando Davi assumiu, 3 anos de fome em Israel. E Davi, Senhor, por que está acontecendo isso? Porque Saul está matando os gibeonitas. Olha a estratégia de Deus, irmãos. Lá na frente, quantos anos depois, Deus honrou o compromisso que Israel fez. Israel não buscou a boca de Deus, mas quando ele jurou pelo Senhor, Deus selou. Isso aqui está selado e eles têm que cumprir. Deus é assim. Ele é reto. Dizem que ele escreve reto por linhas tortas. E isso aqui pode ser um exemplo disso. O povo todo de Israel devia estar falando com Josué, mas Deus falou que tem que acabar com todo mundo, tem que dizimar. Não falou? Falou que tem que dizimar. Mas tinha um dilema. Indo para o final já. Josué falou aqui lá atrás, não precisa nem ler aqui, só voltar para eu não errar na palavra. No 7 ele fala assim, quando chegaram a ele com engano, Josué falou para ele, porventura habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Ou seja, se vocês habitassem no meio de nós, era possível que a gente fizesse concerto convosco. Não é isso? A interpretação razoável é essa. Como, pois, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Porque eles estavam dizendo que vinham de uma terra longe. Notem que aqui Deus já está até sinalizando para nós, os gentios. Tinha tido Raabe. E agora, Deus não está falando de sangue, você não tem sangue judeu. Não. Para que você participe, você tem que habitar no meio. Não é parentesco, não é consanguinidade, não é parentela e familiaridade, é habitar no meio, estar junto, é o mesmo compromisso, a mesma promessa, fazer parte da mesma promessa. E isso que Deus está falando também conosco, que Ele vai trazer gibeonitas para nós, e vão chegar, vão carregar lenha e vão carregar água, porque o que importa é habitar no meio. E depois que eles descobrem o quê? No 16, ouviram que era seu vizinho e que moravam no meio deles. Era fácil, era só ver lá então, né? Descobriram que eles moravam no meio. Mas quiseram, não, peraí, mora no meio, mas agora como você enganou, não tem como fazer conserto. Vamos matar vocês. É o homem, né? O homem é assim. É a tendência humana de apelar para o extremo. Aqui, em tese, eles estavam até com a razão. Não, Deus mandou exterminar todo mundo. E tinha acabado de acontecer com aquela família lá que tomou de Jericó. Pegou um casaco fajuto lá, o camarada achou que estava bonito, perdeu a vida por causa de um casaco. É muito burro, me desculpe a expressão, não é? Poxa, o camarada cheio de ouro, rapaz. E o pior, a ironia do destino. Em Ai, Deus já falou o contrário. Vai lá e despojai todo mundo, pega tudo para vocês. Poxa vida. Perdeu a vida de bobeira. Na próxima cidade, Deus falou, não, lá, tudo que tiver lá, vocês matam só as pessoas. Os bens vocês pegam para vocês. Pegaram casaco, tinha casaco também. E o outro mané lá é a desobediência. É para descontrair um pouco. A desobediência. E provavelmente os habitantes de Israel falaram, olha só, eu estou com medo de morrer também. Eles enganaram a gente, tem que matar eles. Mas havia um compromisso. Havia uma confiança em jogo. E agora, partindo para o final, lendo rapidamente aqui,
19. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhe pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. E moravam no meio deles. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Para quem ia morrer, essa maldição aqui até que está boa, né? Para quem ia morrer, já está no lucro. A maldição cortada aí 10 vezes. Não é verdade? Vai servir, vai ser rachador de lenha e tirador de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tipo assim, eu já estava com essa maldição. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel. Livrou das mãos dos filhos de Israel. Tiveram que apelar para o contrato. Tem um contrato aqui, os filhos de Israel queriam matar. E não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Veja bem, aqui fala malditos, mas a maldição que possa ser dita sobre a sua vida, se você está na casa do Pai, essa maldição é bênção. Quem aqui já ouviu falar, você está perdendo tempo de ir para a igreja? Você está servindo na igreja? Para quê? Estão te pagando? Está trabalhando de graça? Estão te maldizendo. Não estão maldizendo? Para ele é maldição, para você é bênção. Para ele é perda de tempo, para você é ganho. Porque a maldição é estratégica aqui. Em Deus, todo mal se transforma em bem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, que não importa qualquer maldição que roguem sobre você. Você é templo do Espírito Santo, você é a casa do Pai, você é a casa de Deus. Ainda que precises cortar lenha, carregar água, isso é bênção. Porque aquele povo estava condenado a morrer, sentenciado à morte. Mas a inteligência deles, o instinto de sobrevivência, levou eles a pensar com a cabeça e não com a espada. E foram de maldição a bênção. E depois foram estabelecidos como oficiais dessa questão. Deus estabeleceu eles e confirmou por causa do compromisso que foi feito. Então, irmãos, tenham certeza disso, que o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a obra de Deus, o seu compromisso com o seu irmão, com o cuidado do seu irmão,
qualquer maldição que possa vir e que possa ter na sua casa, na sua vida, nós declaramos agora que ela se transforma em bênção. Se tem alguém aqui que está sentido com alguma maldição, nós declaramos agora a repreensão dela em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que sente isso, porque acontece, nós sabemos disso. Alguma ofensa, nós declaramos, expulsamos ela agora em nome de Jesus. Porque o Senhor tem um compromisso. E eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu compromisso. Nesta noite. Amém? Se tem alguém aqui que quer uma oração, qualquer maldição, qualquer coisa, quer ser mais abençoado, pode vir aqui. Nós vamos orar por você. Amém? Porque nós declaramos, e é a palavra do Senhor que declara sobre a sua vida, que nenhuma maldição chegará na tua casa, na tua tenda, mas a bênção do Espírito Santo, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém?